Olá, pessoal. Nós vivemos numa sociedade na qual nós temos a oportunidade de fazermos os mais variados tipos de investimento, desde os mais conservadores, como poupança, ou que tem uma conta corrente, até algo mais arrojado, como investimento em ações ou de renda variável. E a gente vai aprendendo com o tempo como melhor administrar esses recursos. E procurando entender, principalmente o mercado de ações, que eu comecei a aplicar um pouco e entender como é que funciona, eu fiz uma pesquisa sobre os melhores livros sobre finanças e investimentos. E um que sempre apareceu no topo, eu já comentei aqui em algum momento, é esse aqui, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. E é sobre ele que eu vou falar, pois terminei de ler, depois de quase um ano aí, tentando e lendo aos poucos esse livro, consegui finalmente terminá-lo. Quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. O que é importante saber, meus queridos, é que, com certeza, tem muito conteúdo aí na internet, bem mais aprofundado do que o meu, que eu vou falar agora. Então, fique à vontade também para procurar. O que eu vou falar é como leigo que sou, uma pessoa que é voltado para áreas de ciências humanas, mas que está se arriscando aí também a entender um pouco do mercado financeiro, da matemática das coisas no mundo dos investimentos. Enfim, aí venha comigo, eu vou precisar pegar aqui alguns apontamentos para mim poder compartilhar com vocês o que eu aprendi, o que eu destaquei de importante no livro do Graham. Bom, O Investidor Inteligente, essa leitura que eu fiz é a 4ª edição deste livro. Essa edição do livro é de 2017, que eu acabei de ler. Ele tem cerca de 621 páginas úteis que você pode acompanhar e tirar bons ensinamentos dele. Né? Ele tem o texto original de Graham e alguns comentários de Jason Zweig, que fala sobre cada capítulo, ele comenta um pouco, certo? O autor, né, o Benjamin Graham, ele é nascido em maio de 1894 na Inglaterra, é descendente de uma família judaica e com a chegada da Segunda Guerra Mundial teve que se mudar para os Estados Unidos, onde passou o seu resto da sua vida. Com seus 20 anos se formou em economia na Universidade de Colômbia e, apesar de várias propostas para trabalhar no meio acadêmico, preferiu atuar em Wall Street, maior capital do mercado financeiro mundial. Foi um dos maiores consultores de investimento do século XX, ensinou e inspirou pessoas de todo o mundo com o conceito de valor de investimento, guarde bem esse termo, valor de investimento, que protege os investidores de cometer erros substanciais e os ensina a desenvolver estratégias de longo prazo. Isso fez com que o Investidor Inteligente se tornasse a Bíblia do mercado de ações desde a sua primeira publicação em 1949, isto é, após a Segunda Grande Guerra Mundial. A partir daí, as evoluções do mercado provaram a sabedoria das estratégias de Graham. Essa edição ela conta com apontamentos do jornalista Jason Zweig, como eu falei, que ele comenta cada capítulo, além de prefácios de Warren Buffett, um dos discípulos de Graham, e que se tornou um dos investidores mais bem-sucedidos no mercado financeiro. O Investidor Inteligente é uma obra clássica para quem está iniciando no mercado financeiro. Apesar de antigo, seus princípios até hoje regem com sabedoria os ditames de um bom investimento, tendo como base o valor das ações e a visão dos investimentos como se fosse um próprio negócio. Graham alerta para as especulações e o lucro fácil das aplicações. Ele põe em dúvida o papel das consultorias e ensina o investidor a ter equilíbrio na compra de ações, que deveriam ser feitas somente após minucioso estudo das empresas que negociam na bolsa. Um tanto quanto conservador, para alguns, eu diria que é um livro pé no chão, que nos leva a refletir sobre qual a nossa motivação que realmente querer investir no mercado
financeira. Então essa é uma sinopse do livro. E eu quero destacar agora para vocês assim, o que me chamou mais a atenção de alguns capítulos. São 20 que ele escreveu. Eu não vou falar dos 20, apenas de alguns aqui, que eu vou nomeá-los para que a gente possa trocar aqui umas ideias e quem sabe você se inspire em ler o livro na sua íntegra. O livro, então, como eu falei antes, tem cerca de 620 páginas, é dividido em 20 capítulos. Vou destacar o capítulo 1, que fala sobre o investidor versus especulação. Uma operação de investimento é aquela que, após profunda análise, promete a segurança do principal e um retorno adequado. Sempre haverá um processo de especulação no mercado financeiro. Graham, durante o desenvolvimento desse capítulo 1, ele já vai alertar que o investidor é aquele que faz aportes, é claro, no mercado financeiro e por isso mesmo ele vai estar lidando com outros investidores que têm, digamos, ousadia ou atuam de maneira especulativa com finalidade de ter ganhos maiores por conta dos seus comportamentos de compra e venda de ações. Ele reafirma que sempre haverá um processo de especulação no mercado financeiro. Então a gente acompanha bem isso no mercado, principalmente no mercado de ações, o sobe e desce da Bolsa de Valores, porque tem pessoas que estudam e que ficam especulando a respeito de finanças. O capítulo 2, ele fala sobre o investidor e a inflação. Por causa da incerteza do futuro, o investidor não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Seja na cesta de títulos, apesar dos retornos altos e inéditos oferecidos por eles no passado recente, seja uma cesta de ações, apesar da perspectiva de uma inflação continuada. Quanto mais o investidor depender de sua carteira de investimentos e da receita por ela gerada, mais necessário será que ele se proteja de qualquer acontecimento inesperado e desconcertante nessa etapa de sua vida. É claro, uma regra básica de quem faz financiamentos, de quem investe no mercado financeiro, é não aplicar todos os seus investimentos em uma aplicação apenas. Por exemplo, vou aplicar 100% do que eu ganho em uma ação de uma empresa, ou da minha disponibilidade de investimento, eu vou aplicar 100% numa única empresa, ou numa única aplicação de renda fixa. Ele propõe mais para frente no seu livro que cerca do total de investimentos que você tem disponibilidade de estar aí brincando no mercado financeiro, cerca de 20 a 30% dele poderia ser utilizado para investimento em ações de renda variável, como ações, por exemplo. Os demais seriam utilizados em investimentos mais conservadores, como CDI, ou fundos de investimentos imobiliários, que são mais seguros, segundo o Graham. No capítulo 4, Graham fala sobre o investidor defensivo. Este possui uma carteira de investimentos com baixo retorno e, portanto, mais seguros, conforme o axioma inverso de quanto maior o risco, maior o retorno. Graham aconselha a esse tipo de investidor a não colocar mais de a metade de seus investimentos em ações, a menos que tenha nervos de aço para suportar as oscilações do mercado. O investidor defensivo, no caso, a gente pode também chamá-lo de investidor conservador. Ele possui uma carteira de investimentos bastante sólida e confiável depois de uma análise bem detalhada de como pode investir esse seu dinheiro de maneira bastante conservadora, mais uma vez repetindo. Nesta parte eu vou destacar 4 regras que o autor elenca para o investidor ordinário ou defensivo. Ter uma diversificação adequada, mas não exagerada, entre 10 a 20 ações diferentes. Então, eu tenho lá um plano de ações, oscila entre 10 a 15 empresas nas quais eu aplico as minhas ações. Estou ali negociando ações, não passo de 15.
fico entre 10, entre 15. Isso é o que eu faço. Isso me dá uma margem de segurança devido às oscilações do mercado. Uma hora ganha, outra hora perde, mas está tudo dentro da normalidade. Cada companhia no qual a gente deve investir, ela deve ser grande, conceituada e conservadora nos financiamentos. Para Graham, isso é questão fundamental. Então, uma companhia que já tem uma história ao longo do tempo que pode ser mensurada, que pode ser analisada. E geralmente são companhias grandes, são companhias conceituadas. Conservadora nos financiamentos, quer dizer que através do análise dos seus fluxos de caixa, do balanço e tudo mais, você vai perceber que o financiamento para continuar a operação dela é adequada para o seu tamanho. Histórico longo e ininterrupto de pagamentos de dividendos é a terceira característica de um investidor defensivo deve procurar numa empresa. Histórico longo e ininterrupto de pagamentos de dividendos. Então, observe se essa empresa que você vai investir o seu dinheiro em ações, principalmente, que pagam dividendos, se ela tem um histórico de dividendos já aí bastante longo. E por algum limite que pagará no preço médio de uma ação. Aqui é importante, claro, você vai estar controlando o quanto que você pagou no início da sua aplicação e aí ao passar dos anos quanto que está esse preço, para não pagar nem muito caro e também, evidentemente, não buscar um preço muito baixo, que isso pode denunciar que a empresa não está indo muito bem. Então precisa sempre analisar. Mas principalmente o teto, né? Impor algum limite que pagará no preço médio de alguma ação. Ali no histórico que eu estava falando, histórico longo e ininterrupto de pagamento de dividendos, eu entendo que em torno de 4, 5 anos é um bom período para ver se a empresa está bastante sólida no pagamento de dividendos. No capítulo 6, o Graham fala do investidor empreendedor, que é justamente ao contrário do investidor defensivo ou conservador, o investidor empreendedor é aquele arrojado, aquele que arrisca mais nos seus investimentos. O pensamento dele, é claro, não é favorável a esse tipo de investidor. O Graham não gosta desse tipo de investidor muito arrojado. Os comentários a respeito desta parte apontam mais para um processo irracional de compras de ações baseadas no efeito manada do que no aporte racional. Quer dizer que o investidor, muitas vezes, esse investidor arrojado, ele vai, conforme assim, dá um boom, uma explosão das big techs, ele vai lá e começa a aportar ações, comprar ações, e isso vai elevando também o preço das mesmas, e como a gente fala aqui, cresce a baga a respeito de algumas ações. E não necessariamente isso vai trazer lucro para ele, às vezes isso até vai ser ruim. A Graham fala isso como se fosse um efeito manada. Não é um aporte muito racional, mas sim baseado na emoção, no comportamento de manada. O autor lembra que o crescimento rápido de uma companhia tende a se estabilizar ao longo do tempo. Isso é normal para toda a companhia. A curva de crescimento se estabiliza e, em muitos casos, vira para baixo. Logo, os ganhos também tenderão a ser minimizados. A curva de crescimento de uma empresa também está atrelada, claro, à curva de crescimento dos produtos que ela comercializa. Se ela não é uma empresa inovadora, que está lançando no mercado anualmente ou a cada 2 anos produtos novos, a tendência, quando se lança um produto novo para ela cresce rápido e depois ela se estabiliza, e a tendência depois é cair devido ao próprio mercado, a concorrência que vai surgindo, algumas regulamentações e também a outros tipos de produtos que vão substituindo aquele produto que a empresa fazia. Por isso é importante você observar como a empresa se comporta diante do mercado no qual ela atua. Se ela é uma empresa inovadora, isso auxilia bastante ela estar sempre lançando produtos novos e, consequentemente, mantendo seu nível de crescimento razoável. Tá, mesmo assim, Graham aponta 3 campos recomendados para o investidor empreendedor. Primeiro, companhias grandes com pouca popularidade. Elas têm 2 vantagens sobre as outras. Primeiro, tem os recursos em termos de capital financeiro e intelectual. Segundo, é provável que o mercado responda positivamente a qualquer melhoria mostrada após um período de crise. Então, ele aponta assim para o investidor arrojado das companhias grandes, né? E com pouca popularidade,
porque os preços são bons, ok? E porque ela tem, entre outras coisas, bastante capital, bastante ativo, tem capital financeiro suficiente e também tem gente qualificada para fazer com que, se alguma coisa começar a dar errado no meio do caminho, poderem fazer com que a empresa volte a trabalhar nos eixos. E claro, quando uma empresa grande ela recompõe isso no mercado, a tendência é uma valorização dos seus papéis. Depois ele fala que também o empreendedor pode fazer a compra de ações subvalorizadas, ações que valem mais do que o ofertado. Isso é causado por resultados atuais decepcionantes e impopularidade no mercado. Importante analisar esta empresa ao longo do tempo, bem como tentar obter informações sobre o fluxo de caixa futuro. As ações subvalorizadas, que ele se refere aqui, são para empresas que já são conceituadas, estão bem conceituadas no mercado, mas que por algum motivo ou outro começaram a ter um declínio nos seus papéis, no valor dos seus papéis. Mas pelo histórico dessas empresas, elas tendem a se recuperar lá na frente. Então isso, claro, com bastante análise e tentando obter informações do fluxo de caixa, há a possibilidade de ganhos reais lá na frente. Portanto, a política de investimentos depende, em primeiro lugar, do investidor escolher realmente qual é o papel que ele quer ser, qual o tipo de investidor que ele quer ser, se é o defensivo ou se é o empreendedor, se é o mais conservador ou se é o arrojado. No capítulo 10, e já estou indo para o final, o investidor e seus assessores é o tema desse capítulo. Nesta parte, o autor afirma que o investidor confiar principalmente nos conselhos de terceiros para administrar seus recursos, ele deve, primeiro, limitar suas operações a formas de investimento estritamente padrão, conservadoras e até mesmo não criativas. Quer dizer, se eu não tenho a capacidade de entender e de poder aplicar para mim mesmo no mercado financeiro e eu vou procurar um assessor, é importante que eu tenha e que eu seja cauteloso e que eu opere de maneira bastante conservadora, até que eu aprenda ou tenha a habilidade de poder fazer com que o meu dinheiro seja aplicado em investimentos mais arriscados. O investidor financeiro não deve fazer suas compras e vendas com base apenas nas recomendações recebidas de um serviço financeiro. O investidor obtém assessoria e informações de duas fontes: corretores pessoais e analistas financeiros. O comprador de títulos que deseja evitar ser influenciado por considerações especulativas terá, em geral, de ser cauteloso e explícito ao lidar com seu corretor pessoal. Dá para ver bem claro que o autor, o Benjamin Graham, ele tem um certo receio, uma desconfiança aí com esse pessoal de investimentos, os consultores, os analistas, porque, querendo ou não, também eles vendem produtos, querem eventualmente o melhor, claro, do seu cliente, mas também procuram, conforme a sua empregabilidade, fazer com que os produtos das suas corretoras sejam vendidos, sejam ofertados, e não são necessariamente os melhores para o seu cliente. Então temos que ficar bastante alerta quanto a isso. O analista financeiro geralmente é empregado pelas casas de corretagem. Vendem, portanto, produtos que não necessariamente são do interesse do investidor, como eu acabei de falar, mas sim da casa. Por isso, Graham adverte que o analista deve entender e respeitar quando o cliente estiver focado no valor e não nas cotações. Graham, ele enfatiza, deve estar focado no valor, não nas cotações. Agindo assim, possivelmente, trará ganhos reais para o investidor. Os investidores devem ter cautela com todas as pessoas, sejam elas corretoras, pessoais ou vendedoras de títulos, que prometem rendimentos ou lucros espetaculares. Uma coisa que eu aprendi recentemente, até lendo o livro Psicologia Financeira, é justamente que, muito mais do que a técnica, o conhecimento de investimentos, de cálculos de juros compostos e tudo mais, é a importância de você se autoconhecer, de você entender também o investimento, as finanças, como algo comportamental, daquilo que mexe com o teu interior. O que faz com que nós investimos, né? Muitas vezes é para termos segurança lá na frente, para uma possível aposentadoria, ou talvez para aproveitar melhor a vida, fazer alguma viagem, algo desse tipo.
Mas a partir do momento em que eu quero investir para ter mais, e ter mais, e ter mais, a ganância parece que cega as pessoas. Então, não raro conheço casos de que, infelizmente, as pessoas foram iludidas com promessas de rendimentos de juros muito maiores do que a inflação paga no mês. E elas acabam, então, às vezes até vendendo aquilo que tem, ou tirando o pouco que tem na poupança e aplicando em investimentos desse tipo, e depois essas corretoras não conseguem pagar, não conseguem dar o retorno, não conseguem restituir os ganhos para esses investidores, eles acabam ficando sem nada. Então não é em um nem dois casos que acontecem. E por mais que eu possa estar falando aqui para você tomar cuidado quanto a isso, para você investir com racionalidade, a gente sabe que, infelizmente, mesmo assim, pode acontecer que a gente caia em investimentos que são pura ilusão, que prometem uma lucratividade exorbitante e que, na verdade, vão trazer só prejuízo. Então, a gente fica um alerta, pelo menos, né? Para a gente ter esse cuidado. Finanças, para mim, eu aprendi, é algo que vai além de técnicas, é comportamental. Quero terminar agora aqui falando que os estudiosos do livro Investidor Inteligente destacam 2 capítulos chaves, que é o capítulo 8 e o capítulo 20, os quais faço um breve comentário e termino então essa análise do livro Investidor Inteligente. No capítulo 8, o autor trata das oscilações do valor e das ações. E elas realmente vão acontecer. As ações sobem e descem. E temos que ter nervos de aço para lidar com isso. Daí a importância de ficar atento e não se impressionar no primeiro momento, tanto de alta quanto de baixa. Fundamental manter a calma e, se for o caso, aplicar com a premissa de investimentos de longo prazo. Essa é uma dificuldade, acredito eu, não sei se é do brasileiro, mas acho que é de todo mundo, de você investir a longo prazo. E assim, quando o mercado oscilar, ter o sangue frio para saber que lá na frente você vai ter um retorno adequado. É assim que se espera. Mais uma vez, no capítulo 20, aprofunda o termo margem de segurança como conceito central de investimentos. Por margem de segurança, o autor defende, é claro, o bom conhecimento do mercado e a aquisição de uma carteira variada de títulos ou ações que possam, diante das oscilações financeiras, ganhar muito ou ter um mínimo de rentabilidade. O que eu lembrei agora, eu estou confundindo os livros, né? Que eu li da psicologia financeira, que é interessante assim, que ele fala que o importante também, mas isso ele faz da premissa do Graham, Psicologia Financeira também cita esse livro aqui, O Investidor Inteligente, que o importante é você continuar vivo, no sentido de investimentos. Mesmo que perca em algum momento, mas você não perdeu tudo, você continua e tem a possibilidade de continuar investindo, porque com o tempo você vai recuperar o investimento feito e até, quem sabe, ter uma certa lucratividade por conta das oscilações. No final do capítulo, o Graham nos presenteia com alguns dos melhores conselhos sobre o assunto. O primeiro deles é: investir é mais inteligente quanto mais se parece com um negócio. Aqui eu achei interessante porque ele fala que nós, como investidores, deveríamos, pelo menos, tratar nossos investimentos como se fosse uma empresa. Então tem que ter todo o cuidado, todo o zelo. Tem que estar, se o produto é bom, estou vendendo melhor o meu produto, estou comprando um produto bom, estou vendendo um produto melhor. E o que eu faço com o dinheiro? Meu fluxo de caixa está bem organizado, meu sistema financeiro, minhas finanças estão bem alinhadas. Então, ele disse que é tratar como um negócio, porque, de fato, você está comprando um papel, uma ação de uma empresa. Essa empresa ela tem um negócio. Então, é importante você estar de olho no negócio das ações que essa empresa possui. O que você possui, as ações dessa empresa. É importante saber o que está fazendo. Então, como eu, procure estudar, procure se aprofundar, procure conhecer como funciona o mercado de ações, o mercado de investimentos, fundos imobiliários e toda uma gama de investimentos que tem hoje em dia. É complexo, mas a gente precisa estudar. Evite que outra pessoa dirija o seu negócio, a menos que você possa supervisioná-lo. Isso é importante. Cara, se você não consegue
ter a capacidade de fazer os aportes por conta, e é um corretor que faz, é um analista financeiro que orienta e faz, mas pelo menos conheça o básico para que quando ele falar com você, você saiba do que ele está falando. Somente invista se você tiver feito as contas de que o retorno será coerente com a operação. Eu sei que aqui é bastante difícil, porque a gente não tem bola de cristal. O próprio Graham fala isso. Contudo, se a gente faz uma análise minuciosa e aprende a fazer, a gente vai ver que o risco é menor. Confie em seu conhecimento e em sua experiência. Claro, isso vem com o tempo. Com o tempo você vai percebendo ações que vale a pena comprar, ações que vale a pena vender, conforme as oscilações do mercado, os humores do mercado. Limite sua ambição à sua capacidade e restrinja suas atividades ao caminho seguro e estreito do investimento padrão defensivo. Aqui é um ponto-chave que o Benjamin Graham fala justamente. Limite a sua ambição. O livro também, Psicologia Financeira, fala disso. Cuide para não ser ganancioso demais. O livro também que eu li sobre o Homem Mais Rico da Babilônia também fala nesse sentido. Então isso é um conhecimento comum, geral, que perpassa décadas. Não tem inteligência artificial, que não precisa de inteligência artificial para lhe dizer isso. Basta bom senso. Então limite, controle a sua ambição, a sua capacidade e restringe suas atividades ao caminho seguro, estreito, de investimento padrão, defensivo, segundo o Graham. Atingir resultados de investimentos satisfatórios é mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. Atingir resultados superiores é mais difícil do que parece e requer bastante tempo, estudo e análise de mercado. Então, o que o Graham quer aqui incentivar você a fazer, o que eu quero também deixar aqui como um conselho, né, se for assim dizer, você invista com cautela, comece aos poucos. Se você tem a possibilidade de investir em papéis um pouco mais que lhe tragam um rendimento maior, mas o risco é maior, tem uma sobra para isso, pegue e faça para ver como é que você se sente e para você ver as oscilações do mercado. Aí você vai ganhando experiência. Mas, fundamentalmente, você precisa ter uma carteira de investimentos conservadoras, um bom percentual ali em renda fixa, um percentual menor em renda variável, e você vai saber lidando com esse dinheiro, com esse investimento de uma maneira bastante saudável. Mas não deixe que os investimentos, que o dinheiro tire teu sono. Né? Se isso começar a te prejudicar, reveja, reflita, reavalie, ressignifique a sua vida, porque nós não estamos aqui para sermos escravos do dinheiro. Né? O dinheiro tem que servir a nós, o dinheiro tem que trabalhar para nós, não ao contrário. E que assim você possa, então, seguir adiante. Quero deixar uma palavra também que está ali no livro O Investidor Inteligente, que é um termo em latim, que diz assim, de Ovídio: Medius tutissimus ibis. Medius tutissimus ibis. O caminho seguro é o do meio, sempre. Um abraço e até a próxima.